Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Estamos marcando aqui o final dessa série Passos para renovar a sua mente, ok? No primeiro passo, recapitulando aqui, nós falamos sobre a necessidade de parar de esperar que algo fora aconteça para que eu mude a minha forma de pensar. Ou seja, o caos interno não será quebrado, não sairá enquanto eu não preencher a minha alma, enquanto eu não preencher a minha mente com a palavra de Deus. E isso está muito além do que memorizar versículos ou ter instrução. Aqui a questão é viver a palavra e viver pela palavra. Ok? Então, passo 1. Não espere ou pare de pensar. Pare de esperar algo de fora mudar para que você mude a sua forma de pensar, ok? Mas se encha pela palavra de Deus, com a palavra de Deus. Segundo passo, acreditar é parar de acreditar que não pode dominar os seus pensamentos. Aqui é você literalmente estabelecer limite para esses pensamentos. Eu gosto muito de uma expressão que aquele psiquiatra famoso hoje, o Augusto Cury, fala. Ele tem uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar, determinar. Então o que é duvidar, criticar, determinar? Ué, mas espera aí, será que é isso mesmo? Criticar, não é isso que Deus pensa a meu respeito. Determinar, o que Deus pensa a meu respeito é isso, então eu vou crer nisso. Entendeu? Então você começa a questionar esses pensamentos e começa a determinar de acordo com o que está escrito. Entende? Foi assim que Jesus venceu o inimigo. Não foi simplesmente falar, está repreendido, está amarrado, sai daqui. Não, irmãos, é pela palavra, né? Então, acreditar que não pode dominar os seus pensamentos. Aqui é determinar limites. Terceiro passo para renovar a sua mente. Aquilo que você alimenta, com que você alimenta a sua mente, se torna uma mentalidade. Então, mente é o que você controla, a mentalidade é o que controla você. Então, por isso que nós temos que alimentar a nossa mente com a palavra, alimentar de esperança, de fé, de contentamento, se encher das verdades de Deus. Por quê, queridos? Isso vai se tornar o meu sistema de valores, a minha mentalidade. A mente é o que você controla, é o que você alimenta. A mentalidade é algo que é formado a partir do que você gera na sua mente, entende? Então, existem pessoas que são marcadas pela mentalidade de escassez. Tem pessoas que são conduzidos por uma mentalidade pequena, outros com uma mentalidade de que ele está acima de tudo e todos, por cima da carne seca, né? Existem aquelas pessoas que têm a mentalidade vitimista, existe aqueles que têm a mentalidade de domínio. Existem aqueles que são moldados pela palavra. Então entenda isso. Aquilo que você alimenta se torna uma mentalidade. Quarto passo, confesse o que você crê e não o que você sente ou vê. Então declare a palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos,
conforme Salmos capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a minha alma. Então, você vai ter que confessar a palavra, começar a declarar a palavra. Irmãos, sempre quando você está perdido, não sabe o que orar, abre lá. Salmos, Salmo 103, Salmo 23, Salmo 91, você já está acostumado. Começa a declarar aquelas verdades sobre a sua vida. Começa a declarar todos os dias. Irmãos, a gente não tem preguiça para deixar as redes sociais moldar a nossa mentalidade, a nossa mente. Entende? Se expõe à novela. Aquilo é um treinamento, viu? Você está jogando tudo aquilo ali para dentro da sua alma. Vocês estão entendendo? Então, é muito interessante, muito importante nós confessarmos aquilo que está escrito, aquilo que você crê, e não aquilo que você sente, aquilo que você vê. Amém? Quinto, resista os pensamentos negativos e se encha dos positivos. Os negativos não vão sair, eles têm que ser expulsos. E os bons não ficam. Ou seja, tem que ser cultivado. Você tem que arrancar os ruins e determinar os bons. Quanto tempo vai levar isso, pastor? Irmãos, é o que eu falo. Tem o estímulo natural e o estímulo provocado. Entende? É você ser humilde e ensinável. É eu e você pararmos de argumentar. O que está escrito, está escrito. E precisa ser tomado como verdade para nós. As instruções, o conhecimento, as direções, tudo isso nos ajuda a crescer e amadurecer. E aí, novamente, parte de mim, irmãos. Olha só, como é que funciona essa questão da mentalidade, dos pensamentos negativos, pensamentos de derrota, irmãos? A questão vem essas setas, esses pensamentos. Você também tem parte nisso. Eu diria que 50% ou mais. Por quê? Uma coisa o pensamento vem. Agora, se eu começar a considerar esse pensamento e eu me identificar com ele, eu me torno aquele pensamento. Aquilo se torna a minha mentalidade. Aquilo se torna o meu sistema de valores. Isso é perigoso. Entende? Então, esses pensamentos precisam ser expulsos. E como eles são expulsos? É como esse copo d'água aqui, ó. Imagina que se eu tiver com um copo cheio de terra. 2, 1. Se eu não colocar água nova ali, vai ficar terra ali, como sempre foi, desde quando foi colocado. Então, se eu começo a estimular e jogar água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, toda aquela impureza ela vai sendo tirada. Entende? Então, o ato de eu me expor à palavra, o ato de eu me expor à instrução, o ato de eu abrir meu coração, de eu me deixar ser conduzido, me ajuda dentro desses processos de limpeza interior, de alinhamento e de quebrar as ideias, os pensamentos, os sentimentos errados. Sexto, celebre o processo, os pequenos avanços. Celebre o que você fez, não apenas o que falta, tá? Comece a olhar para o seu futuro com essa esperança. Celebre o processo. O Senhor, irmãos, não precisava dizer que era muito bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, mas Ele fez questão de deixar esse exemplo para nós, de comemorar. Fez algo, irmãos? Celebre. Entrou dentro de um propósito, aprendeu algo novo, se posicionou, e aquilo trouxe o desdobramento de um resultado positivo na sua fé. Então celebre. Celebre as pequenas vitórias, irmãos. O negócio é que a gente está esperando algo muito grande para poder celebrar tudo de uma vez, né? Não, as pequenas coisas. Está respirando? Está acordado? Tem oportunidades à sua porta, no sentido de se tornar alguém melhor,
se tornar alguém relevante, se tornar alguém alguém marcado pela palavra de Deus. E o sétimo e último passo aqui dessa nossa série é: espere milagres. Esperar algo de bom, que algo de bom aconteça, é uma escolha. O ato de nossa fé, isso é um ato. Uma pessoa com a mente renovada tem expectativas positivas na vanguarda de sua mente. A pergunta que eu tenho é: você costuma olhar o futuro com esperança? Quando é que você vai começar? Comece a imaginar, irmãos, a sua vida, seus filhos, sua casa, sua profissão sendo restaurada. Você, sabe, irmãos, é um ensaio mental mesmo. Não diria um ensaio mental apenas, mas é um exercício de fé, e imaginando todas aquelas cenas e trazendo a existência. Senhor, olha, eu consigo ver. Senhor, o Senhor me dando uma casa, o Senhor me dando um ministério impactante, eu tocando muitas pessoas, ou o Senhor tocando as pessoas com a Tua glória, o Teu Espírito sobre a minha vida. E aí você vai começar a declarar aquilo, você vai começar a imaginar tudo aquilo todos os dias, até que aquilo se torne uma realidade. Tá entendendo? Então, olha só. Não deixe a imaginação criar uma imagem na qual as coisas vão mal para você, como a piora da doença, o rompimento nos relacionamentos, o fracasso nos negócios. Substitua as imaginações negativas pelas promessas de Deus. Há uma história engraçada de um jovem casal que se casou e a esposa ficou com a sensação de que alguém estava tentando roubá-los. E ela pedia ao marido para verificar a casa. Ele verificava a casa e não encontrava ninguém lá. E isso continuou semana após semana, um longo tempo. Até que ele se cansou de levantar e checar a casa, apenas para encontrá-la segura. Mas, por respeito à esposa, ele fazia uma verificação. Uma vez, durante a averiguação noturna de rotina, a pedido da sua esposa, ele ficou surpreso ao ver um ladrão em casa. O ladrão disse para ele não fazer barulho e lhe dar todos os objetos de valor. Depois que o marido deu a ele o que ele exigia, antes que o ladrão saísse, ele pediu ao ladrão que não saísse tão cedo para que conhecesse a sua esposa, pois ela o tinha esperado por um longo tempo. As expectativas são um local de criação de milagres. Eu vou repetir. As expectativas são um local de criação de milagres. Algumas pessoas acordam de manhã com a sensação de que algo ruim vai acontecer. E acontecerá que algo ruim lhe acontecerá naquele dia. Se isso acontecer com você, é do diabo. Volte para a cama e se levante novamente até sentir que Deus é bom e que planeja coisas boas para você. Se você continua tendo maus pensamentos de que algo vai acontecer e eles acontecem, você está usando a fé contra você mesmo. Então eu costumo dizer, existem duas coisas que são capazes de trazer aquilo que está no mundo espiritual a existência na sua vida. Seja bom ou seja ruim. Ok? O medo e a fé são duas forças que atraem essas atmosferas aí, de bênção ou de maldição. Medo ou a fé. Então, se você tem medo de algo e fica falando, nossa, eu tenho medo, uma hora ou outra, aquilo vai se manifestar, aquilo vai aparecer. Não é isso que você quer, né? Então, eu escolho confiar em Deus e esperar na sua graça e misericórdia. Não acidentes, problemas ou todo o inferno solto. O que significa que nunca teremos dias ruins? Não. Mas não vamos viver esperando por eles. Então vamos orar, queridos. Repita comigo. Espírito Santo precioso, nesse dia, eu quero te agradecer
porque o Senhor está pairando sobre a minha vida agora. E tudo que eu posso ver é a escuridão. Tudo que eu sinto é vazio na minha vida. Eu aceito a sua palavra com a autoridade final em minha vida. Eu peço que o Senhor pegue as informações da palavra e faça disso uma revelação em meu coração. Ó Espírito Santo, traga a manifestação da palavra de Deus na minha vida e deixe, Senhor, a minha realidade alcançar o nível da sua verdade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te levando nesse caminho alto de Sião, que o Senhor estabeleça a tua luz e venha sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que venha tempos extraordinários de grande transformação e entendimento, porque o Senhor está voltando. Peço ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento de espíritos e começa a fazer o checklist na sua vida nesses dias. De parar de esperar algo fora acontecer para você mudar. Acreditar que você pode dominar esses pensamentos, determinar limite, duvidar, criticar, determinar quando eles são negativos e quando são alinhados com a palavra. Continua aquilo que é alimento, aquilo que a gente alimenta a nossa alma, ela vai se tornar uma mentalidade. A mente é o que você controla, a mentalidade é o que controla você. Confesse o que você crê, não o que você sente. Vê e declara a palavra de Deus. Resista os pensamentos negativos, se encha. Ok? E sexto, celebre o processo, os pequenos passos, e o Senhor vai te abençoar. Amém? E sétimo é, espere milagres. Esperar que algo de bom aconteça é uma escolha, é um ato de nossa fé. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Haverá a provisão do Senhor. Você terá uma mente renovada, toda a cauterização da mente seja quebrada, que haja a manifestação da glória, do poder e da vida do Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, queridos, em nome de Jesus.